mais uma noite de sucesso, de milagre, de grandes coisas. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Que Deus abençoe poderosamente, abundantemente em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, o pastor Fabiano. Ele é uma grande bênção, um grande homem de Deus. É uma honra estar com este homem. Eu me orgulho quando estou com ele. É uma grande bênção. Por isso Deus abençoe muito. Eu creio que Deus vai te prosperar ainda mais. Eu creio que Deus vai levantar ajudadores, mais ajudadores divinos neste ministério. E você vai conhecer a África, em nome de Jesus. Deus abençoe muito. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida da missionária Raquel. Ela preparou uma boa carne hoje. Nossa, foi uma carne gostosa. Ela é uma das melhores cozinheiras do Brasil. Aleluia. Por isso está engordado. Porque está uma das melhores cozinheiras do Brasil. Obrigada. Oh, God. Aleluia. Ontem nós falamos sobre a fé. Porque é impossível caminhar com Deus sem fé. Por isso, tive que falar primeiro acerca da fé. Porque sem fé você não pode caminhar com Deus. Sem fé você não pode agradar a Deus, não pode dar com Deus. Por isso, ontem tínhamos que falar sobre a fé. E hoje vamos falar a importância de apoiar nas missões. A importância de apoiar na obra de Deus. Porque muitos pensam que o ministério, a igreja, não precisa de apoio. Por isso hoje queremos falar sobre a importância de apoiar nas missões, a importância de apoiar na obra de Deus. Porque a igreja, o crescimento da igreja vem por meio de duas coisas. Primeiro, espiritualidade. Segundo, financeiramente. A igreja que não tem finança, ainda que tenha cheio do Espírito Santo, ela não pode crescer. E a igreja tem o Espírito Santo, ainda que tenha finança, ela não pode crescer. Por isso a igreja deve ter duas coisas: espiritualidade e financeira. Então, a finança e a espiritualidade é que faz com que a igreja cresça. Aquele que tem a Bíblia, abra comigo o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, no verso 15. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, no seu versículo 15. Oh, glória. Assim diz a palavra do Senhor. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui é Jesus, depois de terminar a sua missão, depois da ressurreição, ele reuniu os seus discípulos. Ele estava prestes para subir. Ele reuniu os seus discípulos. Ele deu a última mensagem: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, para que eles não sejam criatura, mas que sejam meus servos.
Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Porque quando você não tem Cristo, quando você não tem Jesus, você torna-se uma criatura. E quando você recebe a Jesus como o único Salvador, você já não se torna mais criatura, você torna-se filho de Deus. Você torna-se servo de Deus. Você torna-se herdeiro de Deus. Mas quando você não tem Jesus, você não é herdeiro. Por isso, todos que não são herdeiros não poderão herdar o reino de Deus. Quem vai herdar o reino de Deus? Somente somos nós que somos herdeiros. Os que não são herdeiros, eles não poderão herdar o reino de Deus. Nem todos que herdarão o reino de Deus, mas só os herdeiros é que herdarão o reino de Deus. Por quê? É como se fosse você ter o seu filho. Depois da sua vida, outras pessoas não podem herdar a sua herança. Quem pode herdar a sua herança somente pode ser os seus filhos. Pessoas de fora, eles não podem herdar a sua herança. Então, os que não são filhos de Deus, eles não podem herdar as coisas de Deus. Por isso ele disse: ide por todo o mundo pregar toda criatura, para que eles não sejam criaturas, mas sejam herdeiros. Deus quer que todo mundo sejam herdeiros, para que possamos herdar o reino de Deus. Por isso ele diz: ide por todo o mundo pregai o meu evangelho. Vocês já estão salvos, vocês já são herdeiros, mas há pessoas que estão condenadas, há pessoas que estão na lama, há pessoas que estão a caminhar para o inferno. E vocês que já estão salvos, são vocês que devem salvar também os que não estão salvos. Como o Romano diz, os que não têm Jesus estão condenados, mas todos aqueles que têm Jesus estão fora da condenação. Então todos que não têm Jesus estão condenados, mas nós que temos a palavra, nós que conhecemos a Jesus, estamos fora da condenação. E somos nós que devemos libertar os que estão condenados, libertar os que estão amarrados, os que estão prisionados. Ele nos deu essa ordem. Ele disse: ide. Ele não nos pediu, ele não deu um pedido, ele deu uma ordem. Vocês que são meus discípulos, eu vos dou ordem. A partir de hoje, ide por todo o mundo, pregai a minha palavra. A minha palavra deve chegar a todo o canto do mundo. A minha luz deve chegar a todo o canto. Vocês que são luz do mundo, vocês devem ir em todo lugar, colocar luz, brilho. Como ele diz: vós sois a luz do mundo. Ele diz que nós somos a luz. Ide por todo o mundo. Vocês são a luz. Ide por todo o mundo e brilhe. Expulse as escuridões. Vocês devem brilhar onde há escuridão. Por isso, ide por todo o mundo. Ele deu uma ordem. Isso é uma ordem divina. Ide por todo mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura. Por isso é aí que eu falo sobre a importância de apoiar nas missões, a importância de apoiar na obra de Deus. A obra de Deus, ela cresce quando há Espírito Santo e ajudadores divinos. Porque nem todos que vão pregar, nem todos que vão fazer missões vão andar, pregar em todos os lugares. Há certas pessoas que não vão ir pregar, mas as finanças deles irão pregar. Por isso ele diz: ide por todo mundo e pregar. Nem todos que vão pregar, nem todos vocês que podem ir na África, ir aonde? Ir pregar. Não. Por isso a igreja requer duas coisas: espiritual e finança.
Imagina, eu estou aqui hoje, eu vim pregar, vim cumprir a ordem divina, que ele diz na tua palavra, ide. Imagina se não houvesse finança, eu não estaria aqui. Se o Espírito Santo, ele me protegeu para chegar bem aqui. Mas, quem me fez eu chegar aqui foi dinheiro. Ainda que eu tenha cheio do Espírito Santo, se eu chegar no aeroporto e dizer que eu tenho que fazer missões, eles não vão permitir eu entrar. Essas coisas de igreja, de missões é possível. Aqui queremos dinheiro. O voo, ele requer muitas coisas. Então, as missões, ele diz, ide por todo mundo. Isso é uma missão. E a missão, quem começou a fazer missão não somos nós. Jesus foi o primeiro missionário. O primeiro missionário na história foi Jesus. E por isso ele nos deu essa ordem para fazer as mesmas coisas que ele fez quando estava na terra. Ele foi o primeiro missionário. Ele veio do céu, foi enviado. E por isso disse, e Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu Filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus foi enviado. Ele foi o primeiro missionário. Deixou um lugar maravilhoso. Deixou o céu, o lugar santo, o lugar que não tem pecado, o lugar que não tem invejosos, o lugar que não tem doença, o lugar que não tem perseguição. Ele deixou um paraíso para vir fazer missão aqui na terra. Essa foi a missão que ele fez na terra. Ele não veio para passear aqui na terra. Ele não veio para ver as paisagens. Ele não veio fazer turista. Ele não foi turista. Ele foi um missionário. O primeiro missionário na história foi o Senhor Jesus, que deixou o lugar santo, deixou o paraíso. Você já imaginou deixar o conforto? O primeiro missionário a deixar o conforto não fui eu, não foi você. O primeiro missionário a deixar o conforto foi Jesus. Ele foi o primeiro missionário a deixar o conforto. O primeiro missionário a deixar um lugar lindo e vir no lugar mau para transformar. Ele foi o primeiro missionário. Você já imaginou no céu? Alguém deixar o paraíso, alguém deixar o céu, vir aqui na terra, onde há cheio de maldade, cheio de crueldade, mas ele deixou o céu, vir aqui na terra. O primeiro missionário foi Jesus. Ele foi o primeiro missionário. E ele também nos deu essa ordem de ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, espalhar o Evangelho, propagar o Evangelho do reino de Deus, anunciar ao povo que é chegado o reino de Deus, anunciar ao povo que deve se arrepender, largar os seus pecados, abandonar o pecado e vir para Jesus, porque Ele é o único Salvador, Ele é o único que pode te libertar, que pode te transformar, que pode te curar. Ele é o único, acima dele não há outro. E ele, por ser o primeiro missionário, ele deu a ordem a todos que creem em seu nome. Nós que cremos em nome dele, ele nos deu ordem de ir anunciar o Evangelho para toda criatura, libertar aquele que está amarrado, ir naquele lugar que não se fala de Jesus e falar de Jesus lá, ir naquele lugar que ninguém conhece Jesus e fazer conhecer Jesus lá. Jesus brilhar naquele lugar. Eu me lembro de um tempo, lá na minha terra tem um lugar que lá não se pregava o Evangelho, muita bruxaria, muita feitiçaria, e alguém me disse, quando alguém vai para lá, ele volta doente. Há muita feitiçaria, muita bruxaria, e é capaz de morrer. Eu falei, uau, é lá onde Deus quer que eu vá, é lá que Deus quer que eu faça conhecer o reino de Deus, porque eles não têm o reino de Deus, mas eles têm o reino das trevas. É lá onde Deus quer que eu vá. Eu viajei naquele lugar,
Quando cheguei lá, nossa, e alguns, quando cheguei lá, alguns começavam a dizer, aqui não se prega, aqui não se ora. Se você orar a gritar, há muita preguiçaria aqui. Você pode passar mal. Eu falei, nossa, é aqui mesmo que Jesus deve ser conhecido. É aqui mesmo que os demônios devem saber que a luz chegou nesta cidade, que a luz chegou nesta casa. Eu não posso ter medo com as trevas, porque Deus, Ele me deu ordem. Ele não disse prega no lugar que está bom e não prega no lugar que deixa de demônio. Não, Ele disse, em todo lugar você deve anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Então, se aqui não se fala de Deus, se aqui há muita bruxaria, é aqui mesmo que a luz de Deus deve brilhar. É aqui mesmo que os oprimidos devem ser libertos. É aqui mesmo que os que estão sendo feitiçados devem ser transformados. É aqui que deve haver libertação, cura. As pessoas devem conhecer Jesus. As pessoas estão acostumadas a ver o poder das trevas. Hoje ele deve ver o poder de Deus. O poder das trevas hoje deve ser neutralizado. E por todo mundo. Aí foi uma distância quase de 200 a 300 quilômetros que nós andamos. Imagina se não houvesse condições. Como que eu iria chegar lá? Seria impossível. Porque você não pode andar uma distância de 200 quilômetros a pé, porque é muito longe. Por isso que o Evangelho, o crescimento do Evangelho, vai através de duas coisas: espiritualidade e finança. Porque como a distância é longa, você não pode ir a pé, aí requer finança. Uma distância longa, você quer comer lá, quer finança. Então, ide por todo mundo. Então, o Evangelho de Deus, por isso Deus, Ele quer te abençoar. Por isso Deus, Ele te abençoou. O propósito de te abençoar é porque Ele quer que o Evangelho chegue em vários lugares. E por isso Ele te abençoou para apoiar a obra de Deus. Por isso Deus sempre está abrindo portas na sua vida. Deus está abrindo portas de empregos, finanças. Por que Ele está abrindo essas portas? Para que possa apoiar, para que possam fazer parte da obra de Deus. Imagina o pastor Luciano, ele tem uma missão. Vocês não podem ir, mas o vosso dinheiro pode ir. Ele pode ir fazer missões através da vossa cooperação. Então, os que amam o Evangelho, os que amam o próximo, eles apoiam para que o próximo seja liberto. Imagina ele precisa ir num lugar que as pessoas estão passando mal, está sendo oprimido por demônios. Então, se você ama o próximo, o que você vai fazer? Vai apoiar para que ele possa ir naquele lugar, libertar aqueles que estão oprimidos. Então, se você não ama o próximo, dificilmente apoiar, porque não tem amor. Você nos deu essa ordem: ir por todo o mundo pregar o Evangelho. Ir por todo o mundo pregar o Evangelho. Então, a sua contribuição, ela faz parte do Evangelho. Por quê? Porque sem a sua contribuição, ele não pode ir num lugar longe. Sabemos que ele tem carro. O carro requer combustível. Ele não pode ir uma distância longa para anunciar o Evangelho. É difícil. Ele requer condições para chegar àquele lugar. Então, é muito importante apoiar na obra de Deus. Porque quando você apoia na obra de Deus, você está a cumprir o ID do Senhor. Há muitas pessoas que não estão a cumprir o ID de Deus. Não estão a cumprir. Por quê? Quanto mais Deus te abençoa, mais foge da igreja. Alguns, quando são abençoados, eles desistem, porque não querem apoiar nas missões.
significa que esta pessoa não tem amor ao próximo. Ele tem amor ao dinheiro. Ele ama mais o dinheiro do que o próximo. Ele ama mais as riquezas do que o próximo. E a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é o raiz de todo mal. O amor ao dinheiro. Há muitas pessoas que aplicaram o seu amor no dinheiro e não no próximo. E por isso, não consegue apoiar na obra de Deus. Não consegue contribuir nas missões. Não consegue apoiar. Por exemplo, aqui, vocês alugaram esse lugar. Mas os que não amam o Evangelho não apoiam para pagar aluguel, porque não amam o Evangelho. Então, quando você não apoia, você não está a cumprir o ídolo do Senhor. Temos que cumprir o ídolo de Deus. Eu estou aqui hoje, estou aqui a cumprir o ídolo do Senhor. Estarei voltando para lá. Hoje mesmo eu estava comunicando com alguns obreiros de lá. Eu falei: quantos irmãos que não têm Bíblia? Porque quando eu chegar lá, quero dar todos eles Bíblia. O pastor Fabiano, ele nunca foi ao Moçambique, mas as contribuições sempre estão em Moçambique todos os meses. Alguns de vocês nunca foram em Moçambique, mas a vossa contribuição está em Moçambique todos os meses. Em outras palavras, vocês estão fazendo missões em Moçambique todos os meses, por meio do vosso cooperação. Aqui recebi 52 Bíblias, 52 Bíblias. Aqui, o pastor Fabiano já me deu uma caixa de 52 Bíblias. Tá vendo? Ele não vai estar em Moçambique, mas ele vai estar em Moçambique por meio das Bíblias. Muitos estão querendo a Bíblia. E eu, quando chegar lá, imagina chegar e cada um deu uma Bíblia. A alegria dele, tá vendo? Aquela Bíblia, ele vai usar para ganhar mais almas. Então, é através do pastor Fabiano que mais almas estão sendo libertas, estão sendo salvas. É através do seu apoio. Em outras palavras, o seu apoio está a ganhar almas para o reino de Deus. O seu apoio está a resgatar vidas nas mãos de Satanás. E por isso aí é importante as missões. Quanto mais apoia nas missões, mais almas estão sendo resgatadas nas mãos de Satanás. Estão sendo resgatadas. Quando eu estava aqui no Brasil, no ano passado, quando eu voltei, há um lugar que eles me pediram para eu pregar o Evangelho. Lá também é difícil o Evangelho. Quando eu cheguei lá, muitos eram oprimidos, muitos adoravam deuses. Mas o que eu fiz? Eu comprei uma cesta básica, comprei alimento. Quando eu cheguei lá, o que eu fiz? Preparei uma boa refeição. Falei: todos venham comer. Todos comeram. Depois de comer, eu falei para eles: vocês já comeram, mas tem outro tipo de comida que vocês ainda não comeram. Vocês estão bem assaciados, mas há outro tipo de coisa que tem fome dentro de vocês. E eu quero alimentar essa coisa hoje. Vocês hoje vão estar aqui, vocês já comeram, estão assaciados. Agora há outra coisa que está com fome, há outra coisa que está morta. Hoje eu vi ressuscitar esta coisa. Vocês adoram deuses, mas eu vi vos trazer um Deus vivo, um Deus que fez o céu e a terra. Era muita gente naquele lugar. Eu preguei, todos estavam sentados, silêncio. Depois de ministrar a palavra, Deus me usou. Muitos foram libertos naquele lugar. Muitos eram possuídos por demônios, mas foram libertos. Foi por causa do quê? De apoio. Está vendo? Eu levei alimento. Teve que comer todos. Depois falei de Jesus para eles. Eles foram libertos. Está vendo? Isso é muito importante apoiar na obra de Deus. Porque o seu apoio está fazendo com que almas sejam libertas, resgatadas
nas mãos do diabo. Por isso o diabo não quer que você apoie na obra de Deus. Ele não quer. Ele não quer que você apoie neste ministério aqui, nesta igreja aqui. Ele quer que não haja condições de pagar aluguel para que a igreja seja fechada. O diabo quer essa coisa. Ele não quer que essa igreja permaneça firme. Porque quanto mais a igreja permanece, mais almas vão ser salvas neste lugar. Ele não quer essa coisa. Por isso, ele não quer que você apoie neste ministério. Porque ele sabe, quando você apoia, você está a cumprir o ID do Senhor. E é uma grande recompensa lá no céu. Porque quem cumpre a ordem de Deus, ele tem um grande galardão no paraíso. Há um grande galardão. Por isso o diabo não quer que você apoie nas missões. E Deus quer te abençoar mais, para que a obra dele cresça mais. Deus quer te abençoar mais, para que este ministério cresça ainda mais, para que possa chegar em vários lugares. Imagina, tendo mais condições, Deus levando o pastor Fabiano, vir para Moçambique, a gente ir em vários lugares. Você acha que o diabo vai ficar satisfeito? Ele não vai ficar feliz. Imagine ir em vários lugares, pregar o evangelho, distribuindo bíblias, distribuindo alimento, calçar chinelo para aquele que não tem chinelo, vestir os que não têm roupas. Acha que o diabo vai ficar feliz? Não vai. Por quê? Quanto mais você faz isso, você está cumprindo o ídolo do Senhor. É naquele dia que ele vai dizer: eu estava com fome e me dei de comer. Eu estava nu e vestiste-me. Era peregrino e hospedaste-me. Acha que o diabo vai ficar satisfeito? Não. Ele não quer que você apoie alguém. Ele não quer que você ajude alguém. Ele não quer que você apoie na igreja. Ele não quer essas coisas. O diabo não quer que você apoie na obra de Deus. Porque quando você apoia, você está a cumprir o ID do Senhor. Ele não quer. Ele não quer que você... Pois o diabo não quer que você prospere. E Deus quer te prosperar para apoiar na obra de Deus. Deus quer te prosperar para matar fome naqueles que estão passando fome. Deus quer te prosperar. Não é por acaso que Deus te prospera. Deus te prospera por um propósito, para apoiar na obra. Lembra no livro de Atos, a Bíblia diz: muitos vendiam coisas e apoiavam os discípulos, os apóstolos. Os apóstolos não trabalhavam. Havia pessoas que apoiavam o ministério dos apóstolos. Então, Deus te prospera para apoiar o ministério. Ele está te prosperar para apoiar este ministério aqui. Esse ministério deve crescer. Esse ministério deve comprar um terreno, construir igreja. Não mais viver igreja de aluguel, igreja própria. Então, para comprarmos esse terreno, para construirmos essa igreja, requer as suas condições, as suas contribuições, da sua cooperação. Por isso Deus vai te prosperar. Em nome de Jesus, essa igreja vai ter um terreno próprio. Em nome de Jesus, esta igreja, vocês vão construir igreja. Em nome de Jesus. Escute, quando a obra é de Deus, mesmo você não querendo apoiar, Deus toca outras pessoas para apoiar, para que a igreja dele possa crescer. Ele sempre é um Deus de impossível. Ele diz: ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Irmãos, são muitas almas lá que estão sendo resgatadas. Há muito tempo eu não andava em muitos lugares. Sempre, mesmo com o Espírito Santo, eu não ia em muitos lugares. Mas, através do vosso apoio, da vossa contribuição, eu tenho ido em vários lugares pregar o Evangelho. Em vários lugares. Vim sendo o quê? Liberto, transformado. Porque você pode ir no Espírito Santo, mas sem condições. Você não vai em lugar nenhum.
Você vai permanecer no mesmo lugar. E por isso, ide por todo mundo. Quando você apoia, você está cumprindo o ide. Quando você apoia na obra de Deus, você está cumprindo o ide do Senhor. Você não está na África, mas você está lá por meio da sua contribuição. Você está matando fome de uma pessoa estando aqui. A igreja está permanecendo por meio da sua cooperação. Por isso não pare de apoiar na obra de Deus. Quanto mais você apoia, mais bênção é derramado sobre a sua vida. Deus se agrada com aqueles que apoiam na obra. Deus se agrada. Salomão foi abençoado tanto, Davi, porque ele se dedicava na obra de Deus. Quanto mais você se dedica na obra, mais bênçãos são derramadas na sua vida. Porque quanto mais você se preocupa com a obra de Deus, Deus se preocupa com a sua vida. Muitos querem que Deus se preocupe com eles, enquanto eles estão preocupados com a obra de Deus. Quando você se preocupa com a obra de Deus, Deus se preocupa com a sua vida. Quando você se preocupa com a obra de Deus, Deus se preocupa com os seus projetos. Quando você se preocupa com a obra de Deus, Deus se preocupa com a sua família. Quando você se preocupa com a obra de Deus, Deus se preocupa com os seus negócios. Muitas pessoas não estão preocupadas com a obra de Deus, mas estão preocupadas com os projetos deles, estão preocupados com a família deles, estão preocupados com os projetos, com as finanças deles, mas não estão preocupados com a obra de Deus. Se você quer que Deus esteja preocupado com a sua vida, fique preocupado com a obra dele. Quando você for preocupado com a obra dele, ele ficará preocupado com a sua vida. Eu sou testemunho disso. Eu trabalhava numa empresa, sempre com a ver naquela empresa a palavra de Jesus, que eles me expulsaram, eu perdi emprego. Mas antes de perder emprego, o que eu fiz? Deus falou comigo, eu tirei todo o meu salário para a obra de Deus. Falei, Deus, eu quero que essa igreja cresça, eu quero que essa igreja seja construída. Tirei todo o meu salário. Passando um pouco tempo, eles me expulsaram da empresa. Porque você fala muito de Jesus, acabou o emprego. Eu não reclamei, permaneci firme, porque eu sabia, se Deus permitiu isso, é porque grandes coisas estão por vir. Porque não é por acaso eu perdi emprego, porque não é possível eu dei todo o meu salário na obra de Deus e logo perder emprego. Não. Se eu perdi emprego, é porque há uma promoção que está por vir. Porque sempre quem se preocupa na obra de Deus, sempre é promovido. Então, se eu perdi emprego, porque há uma promoção. Então, Deus não pode me promover neste lugar. Há um lugar melhor que Ele quer me promover. Por quê? Por causa de se preocupar tanto na obra de Deus. Quanto mais você se preocupa com a obra de Deus, Deus se preocupa com a sua vida. Muitos não estão preocupados com a obra de Deus, e por isso Deus não está preocupado consigo. Você deve estar preocupado na obra dele, cumprir o item do Senhor, cumprir o item de Deus. Quando você cumpre o item do Senhor, Deus se preocupa com a sua vida. Muitos não estão preocupados, e por isso, por não estar preocupado com a obra de Deus, não quer apoiar na obra de Deus, não quer apoiar nas alugas da igreja, não quer apoiar em nada, só quer permanecer preocupado com essas coisas, preocupado com essas coisas, e Deus não pode fazer nada. Deus se preocupa com aqueles que se preocupam na obra dele. Você deve ser homem, mulher, que se preocupa na obra de Deus. Dizer, eu vou fazer o meu máximo para apoiar este ministério. Eu vou fazer o meu máximo para que esta igreja cresça. Vou fazer o meu máximo para sempre apoiar esta obra, para pagar os aluguéis da igreja. Vou fazer o meu máximo, porque isso
É a minha obrigação, como um crente verdadeiro, como um verdadeiro cristão. Isso é a minha obrigação de apoiar na obra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, quando estava na terra, ele não trabalhava. A missão dele era pregar o Evangelho. Jesus, quando estava na terra, ele também sentia fome como nós sentimos. Ele sentia sede como nós sentimos. Mas como que ele comia? A comida não caía no céu. Havia pessoas que apoiavam no ministério de Jesus. Jesus anunciava o Evangelho. Havia pessoas que apoiavam no ministério de Jesus. Quem apoia no ministério de Jesus não passa fome. Quem apoia no ministério de Jesus não é derrotado. Quem apoia no ministério de Jesus não é destruído. Quanto mais você apoia na obra dele, ele te apoia. Quanto mais você se preocupa na obra dele, ele se preocupa com a sua vida. A Bíblia diz: havia pessoas que apoiavam a obra de Jesus. Por isso você nunca vai ver Jesus trabalhar. Jesus trabalhou numa empresa, Jesus fazia alguns trabalhos aí. Não! Jesus, o trabalho dele era anunciar o Evangelho. E havia pessoas que apoiavam o ministério dele, apoiavam a visão dele. Por isso, nem mesmo os discípulos, eles pregavam o Evangelho do Reino de Deus. E havia pessoas que apoiavam o ministério dos apóstolos. Se Deus te colocou nesse lugar, Deus te colocou para apoiar o ministério dele. Você não está aqui por acaso. E por isso Deus vai te prosperar ainda mais. Deus vai te abençoar ainda mais, para que possa dar continuidade de apoiar na obra dele. E você faz parte deste ministério. Você faz parte de apoiar este ministério, para que este ministério cresça ainda mais. O crescimento dessa igreja deve vir por meio da sua cooperação. Quanto mais você coopera nesta obra, mais crescimento há neste ministério. Quanto mais você coopera neste ministério, o diabo fica envergonhado. Por isso, mantenha firme, apoiar, cumprir o ídolo do Senhor. Assim como ele diz na tua palavra: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho do Reino de Deus a toda criatura. É uma grande festa quando uma alma se rende a Cristo. Imagina aquele que ganhou a alma. Se há uma festa no céu quando alguém se converte, imagina a pessoa que converteu a pessoa. E por isso, se há uma festa quando alguém se converte, também significa há uma promoção quando você converte alguém. O seu apoio está a ganhar alma. Então, se está a ganhar alma, há uma promoção que está por vir para aqueles que estão a ganhar almas por meio dos seus apoios. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Deus deve dizer hoje: não pare de apoiar na sua obra. Deus deve dizer hoje que o seu apoio faz parte da obra de Deus. Ele quer dizer hoje que o seu apoio faz parte do crescimento da obra do Deus, o Todo-Poderoso. E Deus vai te prosperar. E Deus vai te curar para continuar a trabalhar e apoiar neste ministério. Deus vai remover todo o mal. Deus vai te prosperar em nome de Jesus. Toda seita maligna hoje vai te largar. Todo embargo, toda barreira, em nome de Jesus. Pai, eu oro a ti, Senhor Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Pai, sabemos que esse ministério precisa de ajudadores divinos, para que haja mais crescimento, para que se cumpra mais o teu ídolo. Porque o Senhor disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Oh Senhor Jesus, eu declaro hoje que toda maldição, que toda barreira, que todo espírito da limitação
venha por terra hoje. Prospera o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Que as portas se abram. Declaro progresso, declaro promoção, em nome de Jesus Cristo. Mas promova esta mulher, promova este homem, em nome de Jesus. Que haja progresso, haja promoção, haja elevação. Declaro hoje, em nome de Jesus, todo espírito da estagnação seja quebrado hoje, seja quebrado agora. Haja luz, luz no emprego, luz nos projetos, luz nos negócios, ainda hoje, luz na saúde, luz na família, luz no casamento, em nome de Jesus. Declaro hoje, declaro hoje, declaro hoje, declaro portas abertas, declaro saúde, declaro promoção, declaro progresso, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. Declaro que essa igreja cresça ainda mais. Declaro e decreto, mais pessoas apoiam este ministério, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Declaro ajudadores divinos neste ministério, declaro ajudadores divinos nessa igreja, em nome de Jesus Cristo. Declaro empresários, você hoje, Deus está te levantando como empresário, Deus está te levantando como empresária, no poderoso Jesus Cristo de Nazaré. Declaro e decreto hoje, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por o Senhor de Nicodemus, o Deus de prosperidade, o Deus de progresso, o Deus de saúde, o Deus de salvação, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Celebra Jesus.